Senhor presidente, senhores parlamentares, a tentativa de construir uma narrativa que esconda da população brasileira as decisões administrativas que foram tomadas dentro dos governos que permitiram que esse escândalo acontecesse, as narrativas são vergonhosas. Tem aqui dentro da CPI, desta CPMI, parlamentares que fazem perguntas claramente com o objetivo de fazer cortezinho para lacrar na internet, mas não perguntam aquelas coisas que realmente a população quer saber e que vão permitir que a gente entenda como que esse esquema criminoso chegou onde chegou. Aliás, fazem longas intervenções com um monte de perguntas e não perguntam o básico. Quando é que tudo isso começou e como que isso começou? Porque este indivíduo do seu lado tem 28 anos, mas ele não começou hoje nesse esquema, senhor presidente. Eu tenho aqui o documento da Mar Brasil de 2020, assinado por ele, Igor Dias de Lacrode, secretário administrativo, renunciando ao cargo de secretário administrativo. 2020, senhor presidente. Ele já estava lá na Mar Brasil. Ele se relacionava e fazia contato com o Julimar, que vai vir aqui, o Jucimar, Igor Dias de Lacrode. Ainda, senhor presidente, em 2021, ele participa da Assembleia que criou a Masterprev, Clube de Benefícios. Aqui, a ata, aonde o senhor Igor está lá, criando a Masterprev. E é curioso, senhor presidente, porque vários destes nomes que fazem parte da organização junto com ele já são conhecidos nossos aqui. Felipe Macedo Gomes, Anderson Cordeiro, Américo Monte Júnior, todos são nomes aqui que nós já conhecemos e que caracteriza, sim, uma organização criminosa. Eles têm o mesmo contador, o mesmo advogado, divisão de tarefas, hierarquia. É a típica organização criminosa que a gente chama do andar de cima, que se relaciona com as fintechs. E essa turma está sendo blindada assim, mas não por nós. Nós queremos ver essa turma na cadeia. E temos que cobrar do ministro André Mendonça que faça a retenção dos passaportes dos integrantes dessa quadrilha e que determine a prisão dos integrantes dessa quadrilha. Mas, senhor presidente, veja bem, ele também está aqui envolvido. Ele era dono, senhor presidente, presidente de uma empresa chamada Cronos, Clube de Benefício, 2022. Cronos, Clube de Benefício, grupo de seguros. Ele era também, senhor presidente, envolvido quando a Cronos mudou de nome e virou a ZAP, Associação de Amparo Social do Aposentado e Pensionista, junto com quem? Com o Anderson Cordeiro, com os outros parceiros dele. E veja que curioso, senhor presidente, ele era também de uma entidade chamada Associação Nacional de Defesa sobre Rodas. Eles vêm desse ramo, clube de seguros, prestação de serviço, proteção veicular, carro blindado, todos eles têm essa mesma caminhada. Mas como é que essa gente conseguiu, senhor presidente, um ACT? Como é que essas entidades aqui, Associação Nacional de Defesa sobre Rodas, como é que a Cronos, que ele era o dono, clube de benefício, como é que essa gente começou a roubar aposentado e aposentada? O trabalho deles não tinha nada que ver com aposentado e aposentada. Não tinha nada que ver com pensionistas. Foi por acaso que estes jovens, ele na época com 22, 23 anos, sem nunca ter trabalhado, ficou milionário da noite para o dia, senhor presidente? Foi por acaso? Mostra um pouquinho para nós aí, por gentileza, bota no quadro os carrinhos deles, que foram apreendidos, é o segundo documento, mas bota aí para nós ver o segundo documento. Olha lá, presidente. Foi apreendido com eles aqui naquela operação esses dias, ele e a quadrilha dele, 29 veículos, uma Ferrari de 4 milhões, senhor presidente, Mercedes-Benz, 2 milhões, um carro aqui que eu nem sei o que é, LRRR, não sei o que é isso aí, Rolls-Royce, será que é? Porsche, Mercedes-Benz, olha quantos Porsches eles tinham, senhor presidente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, olha 15 Porsche, Audi, BMW, nunca trabalharam, senhor presidente. Ficaram ricos roubando aposentado e aposentada, pensionista e BPC. Mas como que eles conseguiram isso? E ficou claro aqui na vinda do ministro Onyx. Decreto 10.537 de 2020, assinado por Bolsonaro, Paulo Guedes e Onyx. O que diz o decreto, senhor presidente? Que não foi aqui lembrado a data do decreto. 2020.
permitiu que estas entidades passassem a ter direito a TST. Acabaram com a exigência de que só entidades de aposentados e aposentadas pudessem fazer desconto. Isso aqui não aconteceu por acaso. Abriram a possibilidade, através desse decreto assinado pelo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes e pelo Onyx, e abriram também para que, além dos aposentados, as pensionistas também começassem a ser roubados. Veja bem, senhor presidente, bota lá o documento do Virgílio. Quando ele entrou com o pedido de ACT e foi negado, o parecer do Virgílio, na época, dizia o quê? Olha lá, não se pode olvidar que a intenção do senhor presidente da República, na edição do decreto 10.537, foi ampliar o rol de legitimados para desconto de mensalidades associativas em benefício previdenciário dos seus filiados. Está aqui a prova que esta gente que era para estar na cadeia foi autorizada a roubar dos aposentados e aposentadas e pensionistas por conta desse decreto assinado por Jair Messias Bolsonaro, Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni, senhor presidente. Então não foi por acaso que ele começou a roubar. E olha só, a Instrução Normativa 110 de 2020, que ninguém aqui perguntou se ele pagou propina, para o Rolim, que era o presidente do INSS na época, diz o quê? Não há mais a necessidade de que a assinatura seja física. O termo de filiação à associação, o termo de autorização de desconto poderão ser formalizados em meio eletrônico desde que contemple requisito de segurança. Rolim, foi aqui, está aqui o documento, a Instrução Normativa de 2020. Foi aqui que abriram a possibilidade que o senhor Igor pudesse começar a fraudar a assinatura eletrônica e fraudar a biometria. Não podia antes. Pode a partir de quando? Instrução normativa assinada pelo Rolim, presidente do INSS. Estão aqui os dois documentos. Sem esses dois documentos não existia Igor Delacroix. Sem esses decretos e essa instrução normativa não existiria o Golden Boys. Sem esses dois documentos do governo Bolsonaro, este roubo bilionário de aposentados e aposentadas nunca teria acontecido. Isso aqui não é narrativa, isso é documento, isso é prova que se o governo Bolsonaro não tivesse sido conivente, não tivesse mudado a legislação, o esquema criminoso nunca teria entrado para dentro do Estado brasileiro e não seria possível que esta figura, que nunca trabalhou na vida, ficasse bilionário do dia para a noite. R$1 bilhão! R$1 bilhão! Esta figura que está do seu lado movimentou, senhor presidente, sem nunca ter trabalhado na vida. O negócio dele sempre foi roubar aposentado, aposentada e pensionista. E ele só conseguiu isso porque ele teve respaldo de alguém. Ele só conseguiu isso, senhor presidente, está aqui o Diário Oficial da União, porque o governo Bolsonaro assinou esse decreto, porque no governo Bolsonaro foi feita esta instrução normativa. E nós temos que saber por que fizeram isso. Porque se eles ficaram bilionários, é porque alguém oferecia proteção e alguém com certeza recebeu parte desses bilhões de reais que os Golden Boys e a sua quadrilha de bandido roubaram dos aposentados e aposentadas do nosso país, senhor presidente.